Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao assunto fim da Guerra Fria. Lembrando que na última aula nós fizemos uma discussão a respeito da Guerra Fria, que foi um conflito ideológico, entre União Soviética e os Estados Unidos. E agora daremos continuidade falando um pouquinho sobre o fim da União Soviética. Então, como estudamos anteriormente, a União Soviética ela foi criada em 1902, por Lenin, um líder russo, e a União Soviética, ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tornou-se o maior estado mundial, compreendendo 22 milhões de quilômetros quadrados e mais de 100 grupos étnicos. Era uma região aí com muitos povos distintos. Então, desde a morte de Lenin, em 24, a União Soviética passou a ser governada por Joseph Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista. Líder político do governo soviético, Stalin reprimiu opositores por meio de uma política de extermínio de indivíduos considerados perigosos ao regime. Porém, isso, pessoal, é segundo a visão dos historiadores mais conservadores. Tá? Esse é um tema que iremos trabalhar posteriormente com mais cuidado. Então, com base na economia planificada, Stalin promoveu notável desenvolvimento industrial em seu país, também investiu nas áreas de tecnologia e científica, tendo como resultado a transformação da União Soviética em uma potência econômica mundial, capaz de fazer oposição ao capitalismo liderado pelos Estados Unidos. Então, uma das principais características do governo stalinista foi a propaganda estatal, que o apresentou como líder populista, e sua imagem tornou-se o maior símbolo do regime soviético, de modo que ele chegou a ficar conhecido como o pai dos povos. Então, aqui fala um pouquinho sobre a transição política da União Soviética após a morte de Stalin, que segundo os historiadores, foi de forma tranquila. Nikita Khrushchev, assumiu o comando do Partido Comunista da União Soviética e iniciou um programa de reformas conhecido como desestalinização. E o principal marco dessa política foi a denúncia realizada por Khrushchev, em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista, de crimes cometidos pela ditadura comunista, como perseguição a opositores, torturas e assassinatos. Além, é claro, de críticas à política do culto à imagem de Stalin. Aqui fala um pouquinho mais sobre esse período, em que essa nova postura do governo impôs um ritmo diferente à sua população, de modo geral, e durante o seu governo, os problemas econômicos e políticos da União Soviética aumentaram. E apesar dos investimentos na agricultura, o país passou a produzir menos alimentos do que o necessário, provocando uma crise de abastecimento. Então, os líderes políticos acentuaram o combate às políticas soviéticas de abertura econômica e em 1964, por meio de um golpe de Estado, Leonid Brezhnev assumiu o poder soviético. E o seu governo foi marcado pelas reformas na agricultura e na educação e pela reafirmação do Partido Comunista Soviético. Entretanto, durante a década de 70, a crise intensificou-se quando os países capitalistas, principalmente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, passaram por um momento de crescimento econômico intenso. E diante disso, as políticas socialistas pareciam não condizer, com o mundo e com a sua velocidade de desenvolvimento. E em 84 teve eleições, e com a eleição de Mikhail Gorbachev para a Secretaria-Geral do Partido Comunista, um novo modelo de gestão da União foi implantado. Gorbachev diminuiu os gastos com os exércitos de combate
justamente as potências capitalistas, suspendeu testes nucleares e defendeu a retirada soviética do Afeganistão, que só foi concluída em 1989. Ele também iniciou um plano econômico que defendia reformas estruturais, tanto na economia quanto no sistema político, que ficaram conhecidos como perestroika, né, e glasnost. Aqui fala um pouquinho mais sobre esses dois planos políticos, né, e os países capitalistas do Ocidente mostraram-se satisfeitos com a política de Gorbachev, porém, internamente, essa forma de governo recebeu duras críticas, principalmente de setores ligados à antiga estrutura burocrática, que tinham receio de perder seus privilégios e temiam a pressão dos grupos pró-capitalistas, né, por mudanças mais rápidas. Em 91, membros ultraconservadores do alto escalão do Partido Comunista tentaram realizar um golpe de Estado para depor Gorbachev. Boris Yeltsin, membro do Partido Comunista, que havia sido eleito como presidente da Federação Russa, com apoio popular, né, convenceu o parlamento a não reconhecer o golpe, apresentando como justificativa a defesa da legalidade. E dessa maneira, os golpistas foram derrotados e Gorbachev continuou no poder. Em dezembro de 91, com o apoio dos presidentes da Bielorrússia e da Ucrânia, Boris Yeltsin anunciou a criação da Comunidade dos Estados Independentes e poucos dias depois, 11 países que haviam feito parte da União Soviética formalizaram sua adesão à CEI. E no Natal de 1991, Gorbachev renunciou. Era o fim da segunda maior potência econômica e militar do século XX. Então, fim do socialismo, né? Nesse caso, e aí início de uma nova fase política e econômica no país. O socialismo difundiu-se em vários países do leste europeu e com o fim da União Soviética, a região enfrentou crises quanto à manutenção dessa política, de modo que manifestações populares e até mesmo guerras civis tornaram-se mais comuns. A Hungria e a Polônia foram os primeiros países a substituir um governo aliado, né, aos soviéticos por um mais aberto e, de certa maneira, capitalista. Nos dois casos, a primeira atitude foi a criação de mais partidos políticos, substituindo o modelo de partido único. E em 90, né, na Alemanha, candidatos dos partidos que desejavam profundas transformações políticas no país conseguiram ser eleitos com o apoio da população. Vejam aí, né, a ascensão, portanto, de partidos voltados ao caráter liberal. Então, aqui fala um pouquinho sobre a Alemanha e a queda do Muro de Berlim. Esse foi um dos assuntos que nós estudamos durante o caderno anterior, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Nós vimos um pouco sobre isso, né, no assunto sobre Guerra Fria. Então, a gente viu que após a Segunda Guerra Mundial, o território alemão ele foi dividido em dois estados. Em República Federal da Alemanha, que era ocidental e capitalista, e a República Democrática Alemã, que era da parte oriental e socialista. A oportunidade para reunificar o território surgiu no fim da década de 80, em consequência também das reformas impulsionadas por Gorbachev. E nessa época, a Alemanha Oriental era dirigida por Erich Honecker, no poder desde 1971. E durante seu governo, manteve-se fiel aos princípios socialistas, negando-se, né, a realizar as reformas que ocorriam na União Soviética, e isso fez com que o descontentamento popular aumentasse consideravelmente, né, resultando na intensa migração da população da banda oriental para a banda ocidental via Hungria e Áustria, né, além da ocorrência de muitas manifestações populares. E em 89, o Partido Comunista tentou amenizar a crise, substituindo
Honeck, né, por Egon Krenz, mas não obteve sucesso. E no mês seguinte houve a queda do Muro de Berlim e a Alemanha iniciou seu processo de reunificação, tá? Então aqui tem um registro, né, de 11 de novembro de 1989, onde jovens alemães da banda oriental destruíam parte do Muro de Berlim para liberar a passagem entre os dois territórios. Então, a unificação política entre os territórios só ocorreu em 90, né, depois das eleições, porém, divergência entre os lados marcaram esse retorno. E o padrão de vida e o consumo eram completamente diferentes entre os lados capitalista e socialista, e com a reintegração do território, a população da banda oriental imaginava que poderia ter o mesmo padrão de vida que os cidadãos da banda ocidental. Na prática, gente, o desemprego, a recessão econômica e o clima social tenso entre os lados favoreceram, né, uma série de atentados. E a diminuição das garantias sociais evidenciou as dificuldades de inserção da antiga Alemanha à sociedade capitalista. Ou seja, uma parte da Alemanha esteve tecnicamente atrasada comparada à outra. E com o passar do tempo, né, e com adequadas políticas econômicas e sociais, a Alemanha superou a maior parte dessas divergências e, apesar de continuar havendo diferença entre o leste e o oeste do país, hoje ela apresenta um dos maiores IDHs da Europa, né? Então, e uma situação preocupante, não só para o governo alemão, como para outros países europeus, é a imigração, pois o número de imigrantes, geralmente provenientes de países em guerra como a Síria, ou com grave crise econômica como países da África subsaariana, aumentaram gradativamente e permanece, né, até os dias atuais. Aqui falando um pouquinho também sobre a desintegração da Iugoslávia, certo? A Iugoslávia era constituída de 6 repúblicas federadas: Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Eslovênia, e de 2 regiões autônomas ligadas à Sérvia, que era Vojvodina e Kosovo. Os que identificavam, né, era a origem eslava. Então, em regime socialista, desde o fim da Segunda Guerra, diferentemente dos demais países socialistas, manteve-se durante todo o período da Guerra Fria distanciada da União Soviética e dos países capitalistas, ou seja, ela foi praticamente neutra. E a partir de 91, houve um processo de desmembramento do país, ocasionado por diferenças políticas existentes entre as províncias da Bósnia e Herzegovina, da Macedônia e de Montenegro, né? Bem como por diferenças econômicas. A região, né, sul mais pobre, com a Croácia, a Eslovênia, e a região norte mais rica, e onde havia significativas diferenças étnicas entre os povos com a Iugoslávia. E ao final do processo que esfacelou o território, surgiram 7 novos países, né, sendo a Eslovênia em 91 a primeira região e Kosovo em 2008 a última, né, apesar de esta ainda não ter sido reconhecida por muitos países, como o Brasil, que alega não reconhecer sua independência de forma unilateral sem que haja um acordo com a Sérvia. Então aqui fala um pouquinho mais sobre esse período, né, referente ao fim da Guerra Fria, tratando sobre a Guerra Civil na Bósnia, né, que também era um país eslavo, tá? E os conflitos na Rússia e no leste europeu atuais. Tá? Isso aqui é importante a gente saber, porque cai em muitos vestibulares e também em provas do IFAL, né, ou do IFES, tá? Então, gente, após a dissolução da União Soviética e o reaparelhamento do Estado russo, vários grupos de minorias nacionais que viviam no território russo
começaram a reivindicar suas autonomias. Essa prática aconteceu principalmente depois da década de 90, agravando ainda mais a situação do país no século XXI. É o caso da Chechênia, situado no Cáucaso setentrional, que reivindicava sua independência desde o século XIX. Essa região ela é formada por uma maioria islâmica, né, que não aceitou fazer parte da Federação Russa e negou-se a assinar o Tratado de Integração em 92. Em 99, já sob o governo de Vladimir Putin, que é atual presidente da Rússia, ele promoveu, né, uma operação militar contra a Chechênia sobre as bases de uma guerra contra o terrorismo. A guerra declarada terminou, mas a situação ainda permanece tensa na região, em virtude de o governo russo manter tropas na Chechênia para garantir o governo civil nomeado pelo Kremlin. Tá? Então, atualmente, gente, os conflitos russos são marcados pela violência extremista de grupos terroristas islâmicos radicais. E um exemplo foi o ataque à cidade de Beslan, no sul da Rússia, que vitimou quase 340 pessoas, entre elas 186 crianças. E segundo informações, o ataque foi liderado por um grupo de separatistas chechenos que lutava contra ações arbitrárias da polícia e do exército russo contra as minorias do Cáucaso. E também, né, existem conflitos oriundos de outras minorias étnicas que querem, em vez de separar o país, voltar a fazer parte da Federação Russa, que é o caso, por exemplo, da Península da Crimeia, localizada ao norte do Mar Negro, né, que desde 1954 a região faz parte da Ucrânia, um gesto simbólico de amizade entre os dois países integrantes da União Soviética, na época governada por Nikita Khrushchev. E então, uma onda de protestos ocorreu na Ucrânia em 2013, em virtude das políticas do presidente Viktor Yanukovych, né, geralmente alinhadas aos interesses russos. E as ações do parlamento ucraniano não agradaram a todos, né, a população, de modo que o sentimento separatista aliado à Rússia novamente tomou conta da região. O resultado foi a ascensão de um grupo pró-Rússia, que depôs o parlamento e assumiu o controle da região nessa parte aí da Ucrânia. Tá? Então, aqui tem uma charge, né, e fala que a anexação da Crimeia fez com que as duas potências, Rússia e Estados Unidos, iniciassem um conflito verbal. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de apoiar grupos extremistas e, em compensação, a Rússia acusou os Estados Unidos de praticar ações militares próximas à sua fronteira e manteve-se contrária ao plano estadunidense de construir uma base de mísseis na Polônia. Então, inicia aí, né, conflitos geopolíticos. Em 2014, a Rússia, com o intuito de pacificar a região, enviou tropas de seu exército, porém os conflitos só pioraram. E apesar das posições contrárias da comunidade europeia e de grandes nações mundiais, como os Estados Unidos, a Crimeia, ao final do referendo, né, que aconteceu no mesmo ano, lá em 2014, proclamou sua independência e logo em seguida sua anexação à Rússia. E em 2015, após a comemoração de um ano do referendo, a União Europeia e os Estados Unidos reafirmaram sua reaprovação ao resultado. E até hoje, a Rússia exerce um papel de influência política em várias regiões do globo, por exemplo, na Síria, assumindo o apoio ao ditador Bashar al-Assad e garantindo a repressão de grupos islâmicos naquele país. E a partir de agora, se verá um pouco mais sobre esse tema, envolvendo principalmente os conflitos geopolíticos. Mas esse é um tema que vocês também irão trabalhar na disciplina de Geografia.
aqui fala um pouquinho também sobre globalização, a nova ordem mundial, porém, esse será um tema que iremos trabalhar a partir da próxima semana. Tá bom, gente? Então, pessoal, até a próxima.